Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de terça-feira, primeiro dia do mês de abril de 2025. Estamos no ar, ao vivo para você, para toda Joinville, os nossos mais de 40 bairros espalhados aqui nesta que é a maior cidade do estado de Santa Catarina e também para toda a região norte catarinense, agradecendo sempre a audiência do nosso povo querido de Araquari, Barra do Sul, São Francisco do Sul, também os nossos telespectadores de Itapuá, Garuba, Xereder, Jaraguá do Sul, Guaramirim, enfim, a audiência que a nossa TVB tem aqui na região norte catarinense. Nosso TVB entrevista de hoje muito especial, recebendo aqui a presidente de uma instituição que tem uma história fantástica na cidade de Joinville. São mais de 60 anos da APAI, aqui da nossa Joinville, orgulho muito grande para a nossa cidade. Vamos então abrir aqui para a nossa entrevistada, Neide Gonçalves, presidente da APAI, um prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu e muito feliz por poder estar aqui e falar um pouquinho desse mundo tão maravilhoso que é a APAI. Eu te perguntei antes aqui em off, tu não é natural de Joinville, mas é uma joinvilense de muito tempo. Só nasceu em Blumenau e a tua história é toda aqui. Toda aqui em Joinville. Como é que é para você se envolver tanto tempo com uma instituição tão fantástica como a APAI? Como é algo maravilhoso. Eu iniciei minha carreira em 92 na APAI, ainda jovem naquela época, e comecei meio tímida, meio amedrontada, pois não tinha aquele conhecimento de pessoas com deficiência, né? Mas ao longo dos anos aquilo foi crescendo assim um amor dentro de mim e eu não consegui mais sair da APAI, tanto que já sou aposentada e ainda continuo, né, trabalhando, continuo me dedicando e fazendo esse trabalho que eu adoro, que é estar na APAI. Cada ser humano tem a sua família, né? Eu Isso. acredito, né? Você tem a sua também. E aí, quando você se envolve com uma causa social, porque querendo ou não, a APAI acaba sendo isso, né? E é uma causa muito importante, a gente sabe disso. É uma outra família que você acaba Sim. adotando, né? Sim. Como é que é esse sentimento e abraçar uma família tão especial como a APAI? É um sentimento tão nobre, tão lindo. Eu sempre digo, é a família apaiana, o meu mundo apaiano. Você chegar dentro da APAI e, como já tem esse vínculo com eles há muitos anos, hoje, presidente, não sou presidente, estou na presidência, mas o que eu gosto mesmo era na época que eu trabalhava em sala de aula como professora. Então foi criando um vínculo com os alunos que isso não tem preço. Eu chego dentro da APAI de Neide, oi Neide, tu vem aqui, um chama, outro chama, hoje tu tá assim, hoje tu... Então, aquilo me dá uma alegria muito grande. É a minha família apaiana mesmo. Tanto que nesses 30 e poucos anos, eu vivi mais dentro da APAI do que na minha própria casa. Parece algo tão interessante que você sente falta quando não está ali. E eu lembro que em 2022 foi quando eu me aposentei, né, em junho de 2022. Um pouco antes, alguns anos, estava chegando, né, o tempo, e eu pensava, meu Deus, eu vou me aposentar aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou viver sem isso aqui? E foi tão engraçado que eu jamais imaginei naquela época um dia ser presidente da APAI. Nunca foi algo que eu almejei. O meu objetivo era ser professora, fui coordenadora, diretora, e tudo bem, deu aquilo ali. Nunca passou na minha mente ser uma presidente. E eu ficava com medo, como que vai ser a minha vida sem a APAI? E de repente, do nada, surgiu o tempo para se aposentar e o medo de sair. Tinha amigas que diziam, meu Deus, que maravilha, tu vai te aposentar. Eu disse, mas eu não queria me aposentar. Então passa para mim esse teu tempo de serviço. Daí eu digo, ninguém entendia, porque todo mundo fica almejando a aposentadoria, mas eu não, eu queria ficar, era ali. E do nada, Deus providenciou. Quando foi chegando perto, e aí veio o convite para que eu me candidatasse e ficasse dentro da APAI como presidente. Então eu digo que tudo é obra divina. Foi Deus que trabalhou em mim para que eu pudesse estar ali ainda hoje.
Com certeza. No livro da sua vida estava lá escrito, né? Em 2023 ela vai assumir a presidência Deve ser. da APAI, uma das principais instituições que nós temos Sim. aqui em Joinville. E pela estrutura, né? Por tudo, a APAI de Joinville ela tem um reconhecimento não só local, mas também estadual, né? Isso. Que, querendo ou não, acaba sendo um orgulho importante aqui para a cidade. Pessoal que está acompanhando a gente pode participar através do nosso WhatsApp. 3451-9400 é o canal do nosso TVB Entrevista. Você pode mandar foto, pode mandar sua mensagem de texto, mensagem de áudio, perguntas para a gente aqui. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa TVB Entrevista. Bom, tu nasceu lá em Blumenau, como nós comentamos aqui, e aí com 2 anos tu veio para cá. Isso. Um pouquinho da tua história. Como é que começou a tua história? Tu estudou aonde? E até chegar à sua formação profissional, tudo o que aconteceu? Eu vim para Joinville com 2 anos, sempre morando junto com meus pais. Meu pai tinha comércio na época, né? Hoje já é falecido. Ele tinha restaurante, teve padaria. Já tinha relacionamento com o público. Sim, nós sempre trabalhamos, eu, meus irmãos, sempre junto em casa com meus pais. E aí, quando eu comecei a adolescência, ali com uns 17 anos, daí eu disse para o pai que eu queria um emprego fora, queria sair um pouco ali de casa. E aí acabou que ele tinha conhecidos, né, amigos, e a gente foi conversando, eu era só uma adolescente ainda. Ele conseguiu uma vaga no banco para mim em Bradesco. Olha só. Também me apaixonei por aquele mundo, comecei a trabalhar ali aos 17 anos e gostava demais daquilo. Aí, aos 18, conheci o meu ex-marido, com 20 anos casei, continuei trabalhando no banco, tive minha primeira filha, e aí depois, quando ela estava ali com uns 9 meses, a Caroline, ela ficou doentinha, e aí o meu ex-marido disse, não, melhor você ficar em casa. Acabei saindo e fiquei em casa para cuidar dela. Só que depois de uns 3 anos, 4, a necessidade de voltar a trabalhar, queria voltar, claro, né, de novo. E queria voltar para o banco, mas o banco não aceitava ex-funcionária. Olha só. E nem mulheres casadas, naquela época, sim, né? Mas eu queria voltar para lá, porque era um mundo que eu amava. Não, tentei de todos os jeitos, não consegui. E aí, a minha cunhada trabalhava na PAI. E eu já tinha o magistério. Eu estudei, fiz magistério na CE, naquela época, e fiz contabilidade também, a nível médio, né? Sim. E aí ela disse, Neide, tem uma vaga na PAI como professora e eles estão pedindo, né, que só com magistério também pode. Eu disse, tá bom, eu preciso trabalhar. Fui lá, me candidatei à vaga, consegui e comecei. Foi, assim, 2 anos bem tumultuado para mim, porque eu sentia falta do banco. Sim. Eu queria voltar para lá, eu não tinha aquele contato com essas pessoas, então sempre desejava sair, mas fui insistindo. E Deus foi trabalhando algo muito bonito dentro de mim. E na época eu lembro que eu trabalhava com crianças de 7 anos, tinha 7 crianças, e um dia entrou uma aluna olha, não sei nem como te dizer, sim, foi uma criança de 7 anos que me chocou muito pela aparência, ela tinha hidrocefalia, né? certo. E eu acabei, assim, sentindo algo diferente. Comecei a trabalhar com ela. No primeiro dia, quando ela veio para uma avaliação, tive pensamentos contraditórios, mas Deus queria que eu continuasse ali, e Ele insistiu em mim, Ele apostou, eu acho que em mim. E passou, depois de um tempo de uma avaliação, a coordenadora disse que ela seria minha aluna, e eu comecei a trabalhar com ela, e aquela criança de 7 anos, ela me mostrou o que realmente é uma pessoa com deficiência, o amor que eles têm pela gente e o amor que a gente pode dar para eles, porque até então eu não sabia disso. 2 anos eu já estava ali dentro, mas eu não sabia trabalhar com eles. Eu achava que sabia. Sim. Só depois de eu conhecer essa criança e começar a trabalhar, eu fui vendo que mundo é esse. E aí começou a crescer algo diferente dentro de mim. Foi a partir daquele dia que eu fui me dedicando mais e vendo que eu gostava de estar ali. Passou mais um tempo, aí eu entrei na faculdade, eu tinha só magistério quando comecei na PAI. Fiz a faculdade de pedagogia, me especializei em educação especial. Aí em 2002
2001 eu fiz o concurso para educação especial, passei no estado. Que bacana. Sim, me efetivei como professora de educação especial ali na PAI, né? Outubro de 2002. E aí, depois dessa época, veio umas propostas para mim trabalhar no banco. Olha só. E agora? Coração dividido. Aí o coração ficou, digo, meu Deus. Aí fiquei assim algumas noites sem dormir. Gente, eu sempre quis isso. E agora apareceu essa oportunidade, eu vou voltar. Digo, não, agora eu não quero mais. Porque eu não conseguia mais, eu estava assim, presa ali. Era como se eu tivesse criado raízes naquele mundo. E aquilo foi me deixando cada vez mais apaixonada, que eu não conseguia mais sair daquilo ali. Aquele sentimento de empatia, né? Foi muito grande, o amor por eles, a empatia, o respeito, o carinho. Aí eu engravidei da minha segunda filha dentro da PAI, e o que aconteceu naquela época também? As pessoas sempre ficam com um pouco de receio, né? Trabalha numa PAI, tem aquele medo, um pouco de preconceito, Sim. de ter também uma Sim. criança, só que comigo foi diferente. Se eu estava em casa, eu até pensava, de repente, podia ter problemas, ter alguma dificuldade, ter uma deficiência. Agora, quando eu chegava dentro da PAI, era como se aquilo tivesse algo que saía de dentro de mim, e eu amava estar ali com eles. Eu trabalhei até os 9 meses. Fiz roteiro, na época também a gente andava dentro dos ônibus, Sim. grávida, com barrigão, fazia roteiro, e não tinha problema. Porque eu acho assim que Deus estava tão presente junto na minha vida, junto com aquelas pessoas, que eu me sentia muito melhor quando eu estava ali do que quando eu estava em casa. O detalhe interessante é o seguinte, né? Isso é uma coisa espetacular para a gente poder comentar aqui. Não é só a questão profissional em si. O emocional é uma coisa muito forte, né? E aí, esses alunos, a gente já teve a oportunidade aqui de gravar várias matérias, Sim. nas APAES aqui da região, enfim, eles sempre acabam tendo uma lição para ensinar para a gente, né? Até, inclusive, isso é uma questão interessante. Pessoas que às vezes estão muito, que reclamam muito da vida, deveriam de passar um dia, que seja, um período, uma manhã ou uma tarde, para sentir um pouquinho Sim. disso que esses alunos sentem, porque eles ensinam muita coisa, né? Sim, e as pessoas que não conhecem a PAI, como eu também não conhecia, a gente faz uma ideia totalmente diferente do que realmente é. Quem entra lá dentro chega e diz, meu Deus, mas é assim? Sim, quando a gente conversa. Nossa, eu imaginava outra coisa. E é um mundo muito maravilhoso. Eu tive vários alunos nesse decorrer desses anos todos, né? E eu lembro de muitos que já saíram, muitos ainda estão ali. E eu lembro de o Vitor Hugo. E hoje ele não mora, né, até em Joinville mais. E ele era um menino, um adolescentezinho, eu acho que ele tinha uns 16 anos na época. Uma família muito pobre, Sim. muito mesmo. Os pais com muitos problemas, nem estavam com ele, quem criava ele eram os avós com bastante idade. E pobreza, falta de tudo. E ele não tinha nem chuveiro em casa. Então, quando ele vinha para a PAI, ele gostava de tomar banho ali. E eu lembro tanto que ele só tomava banho quando eu ia dar banho. E ele dizia, ele me chamava de Neike. E isso a gente guarda aqui dentro com um carinho tão grande. Eu amava. Era um menino grande, maior do que eu, né? Mesmo novinho, mas ele tinha uma altura boa. E ele entrava no chuveiro, eu amava ver aquele sorriso dele pedindo para mim dar banho nele. Aquele banho era algo tão importante, coisas que a gente não dá valor. Sim. Porque para nós isso, tu pode tomar quantos você quiser. É o que eu faço todo dia, exatamente. É por dia. E eles não tinham chuveiro, acho que até tinham, mas não tinha água quente. Sim. E aí ele vinha para pai, parece assim que para ele era tão maravilhoso vir e tomar banho. E eu amava fazer aquilo. E eu não gostava que ninguém desse. Eu digo, não, eu vou dar, porque eu gosto. Me dá prazer de fazer aquilo. Depois eu tive vários alunos, onde eu trabalhei também com educação e trabalho, alunos que a gente colocou no mercado de trabalho. E são tantas histórias lindas que te faz assim tão bem. Eu lembro uma vez um outro aluno também que a mãe procurou. Ele estava num outro lugar, numa outra escola, e ele tinha uma deficiência além da intelectual, física. Porque assim, para estar na PAI tem que ter um intelectual. Certo. Tá? Pode ter várias deficiências. Pode ter visual,
pode ter auditiva, pode ter física, mas se ele não tiver um intelectual, ele não é um aluno com perfil de APAE. Né? Sim. A APAE, o perfil é deficiência intelectual e múltiplas. E aí os pais nos procuraram que ele queria trabalhar, mas além da deficiência intelectual, ele tinha uma física, mas não era grande coisa. Ele tinha uma perna mais curta que a outra e ele usava sonda. Sim. Então, por conta disso, ele tinha que usar, às vezes, fralda, com medo que passava. E no lugar que ele estava estudando, na época, eles diziam que ele jamais iria conseguir um emprego, por conta das deficiências. Já colocando uma limitação para ele que... E daí eu disse para eles, nunca vou esquecer também, eu disse, mãe, se ele tiver condições, a gente vai trabalhar com ele, eu vou colocar ele sim, ele vai ser incluído. Gente, nós iniciamos um curso naquela época, foi 2014. Olha só. Era auxiliar de panificação e auxiliar de almoxerifado. Sim. E ele fez o de auxiliar de almoxerifado. Tudo registrado na Secretaria da Educação, com certificado. Nós começamos o curso... não lembro que foi fevereiro, e ele iria até uma parte do outro ano para cumprir as horas. Certo. Quando chegou em outubro, esse menino estava tão preparado que antes da formatura eu já tinha arrumado um emprego para ele. E aí ele foi assim, ele chorou muito, e ele está até hoje trabalhando na Casas d'Água. Tá? Olha só, essa que é uma questão para a gente comentar, né, para a gente citar. Isso. Não tem o porquê de colocar limitações em alguém que tem força de vontade para fazer a coisa acontecer, né? Até porque, se nós formos prestar atenção, quem de nós não tem limitações? Exatamente. Todos nós temos. Só porque muitas vezes as nossas limitações não interferem na vida do outro, ou é algo que o outro nem sabe, mas eu sei que é das minhas limitações. Todos temos. As limitações, às vezes, das pessoas com deficiência, elas são mais visíveis. Só isso. Exato. Mas nós também temos. E se eu sou capaz, eles são... E muitas vezes eles têm mais capacidade do que eu em alguma coisa diferente só. É onde a gente tem que acreditar. E é isso que eles precisam, de carinho, de respeito, de pessoas que acreditam e que torcem para que eles consigam se estar inseridos na sociedade. E muitos deles é o sonho trabalhar. Teve um outro, esse foi um caso. Sim. E ele conseguiu, depois ele se formou, a família inteira veio para a formatura, choraram. Gente, até hoje, em 2014, até hoje, ele está trabalhando. 11 anos. Aqui. Depois teve um outro menino também, que o sonho dele era trabalhar. E esse menino, muito esperto, também está até hoje trabalhando. Já tinha 33 anos. Daí, disse, poxa, com 33 anos é mais difícil. Sim. Mas eu disse, eu vou conseguir emprego para você. E o meu sonho era conseguir emprego para eles. Eu trabalhei alguns anos com Educação e Trabalho e coordenei as APAES do estado de Santa Catarina. Bacana. Todas as APAES do nosso estado em Educação e Trabalho. Então, era algo assim que eu fui apaixonada em fazer. Na época, a gente construiu um documento norteador lá em Brasília. Fiquei por alguns dias lá para fazer todo esse trabalho, trouxe para o nosso estado e continuei aqui. E esse menino também, ele queria trabalhar. Então, a APAE, ela tem muitos parceiros, empresas, sim, como a Drogaria Catarinense. Até pelo respeito que a instituição tem, né? Isso, 1001. 1001 é uma parceira muito bacana. Preciso de uma vaga, eles estão junto com a gente. Casa Sofia, Docol, Schutz, várias empresas, sabe? E esse menino queria um emprego. E daí, na época, deu certo. A empresa veio até a APAE, fizemos a entrevista, só que ele tem dificuldades na comunicação. Certo. A maioria das pessoas não vão entender o que ele fala. Sim. A gente que trabalha vai. Mas na entrevista eles viram isso. E ok, vamos contratar ele. Fizemos todos os documentos, tudo. Uma semana depois eles me ligam que não poderiam contratar por conta dessa limitação. Aí eu fiquei muito brava. Naquele dia eu briguei tanto, chorei. Porque acabaram gerando a expectativa. Não, ele, 33, era um sonho, gente. Claro. Fiquei muito chateada. Geraram expectativa tanto nele quanto em ti. Fiquei muito chateada, briguei, eu digo, mas isso é preconceito, vocês não podem. Mas não adiantou, não deu certo, não deu, eu digo, não, mas ele não vai ficar sem. Pouco tempo depois, consegui uma vaga. Também está até hoje, já faz mais de 10 anos, e para te contar, mesmo com a limitação da fala, de não conseguir falar, o melhor vendedor da 1001 do Boa Vista. Olha só.
Eu tenho que conhecer ele. Ali no Boa Vista. O Adilson, vou falar o nome dele. Adilson. Porque cheguei lá, várias vezes a gente ia lá Sim. da assessoria, né? E ele ganhou prêmios por vender, porque assim, eles dão prêmios para os funcionários porque mais vendem. Claro. E ele, sem conseguir se expressar como a outra empresa queria, ele ganhou prêmio. Quando eu for na 1001 do Boa Vista, No Boa eu vou Vista. procurar pelo Adilson. Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 3451-9400, nosso canal de comunicação. Nós estamos recebendo Neide Gonçalves, presidente da APAI, instituição que vai completar 60 anos nesse mês. Tem uma história fantástica aqui na cidade de Joinville. A nossa conversa está maravilhosa, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente continua o nosso papo aqui. Você fica conosco, é VaptVupt, voltamos já já.